Fala galera, beleza? E aí, você tem dúvida? Você passou na OAB e está com dúvida se vai abrir ou não o teu escritório físico? Está querendo alugar ponto? Está querendo já fazer reforma nesse lugar? Está se precipitando aí no preço do aluguel? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou contar um pouco da minha experiência para você e dizer para você o que eu acho de abrir o próprio escritório. Bom galera, se você não me conhece, meu nome é Diego Pires, sou advogado e galera, eu já sou advogado há cerca de 6 anos, um pouco mais. Mas assim, no início eu também tinha essa ânsia, essa vontade de abrir o meu próprio negócio logo. Só que gente, eu fiz isso sem ter noção do que é empreender, sem ter noção do que é um custo mensal, um custo operacional de um escritório, sem saber separar a pessoa física de jurídica, né? O quanto você precisa reinvestir no escritório, sem ter, olha só, uma reserva de emergência, que é muito, mas muito importante. E eu acabei, assim, me quebrando, né, na primeira vez que eu tentei abrir o meu escritório. Então, eu oriento as pessoas hoje, os jovens advogados, no seguinte sentido. Veja, uma coisa que você pode fazer. Eu, por exemplo, quando lá no início, em 2015, quando eu tinha acabado de pegar meu OAB, muita gente me conhecia e eu comecei a me apresentar como advogado. Logo começou a aparecer um cliente ou outro, assim, já na primeira semana, sabe? E muitos ali até da área criminal. E tem oportunidades que eu poderia pegar, e vejam só, sem ter um escritório físico. Só que eu não sabia que eu poderia ter um digital, que eu poderia trabalhar da minha casa ou de uma sala, né, de algum escritório de algum colega, pagar uma sublocação muito mais barata, sem ter contrato, sem ter risco de multa e tal. E o que eu fiz? Na minha ânsia de querer abrir o meu negócio, eu estava começando bem a minha carreira ali nos 4 primeiros meses e eu me aventurei em ir para outra cidade para tentar a sorte abrindo um escritório físico com mais 2 colegas. E esses 2 colegas, embora fossem mais velhos que eu de idade, eles eram menos do que eu de experiência. Por quê? Eu não tinha advogado antes, lógico, né? Tinha acabado de tirar o AB. Porém, eu já tive experiência no fórum. Trabalhei no cartório civil e anexo, né, do distribuidor e, por último, tinha trabalhado no Ministério Público num estágio de graduação. Então, assim, eu tinha muita noção do que era atender público, o que era peça, como funcionava um processo e tudo mais, né? Principalmente processo criminal. E eu acabei, além de me distanciando da área que eu gostava na época, que era criminal, eu ainda assumi despesas, assumi contas, um pouco de dinheiro que eu tinha guardado na faculdade, acabei investindo nesse negócio. Mas, enfim, para ser um pouco mais sucinto aqui, não deu certo, não deu certo. Nós não saímos endividados, né? Conseguimos pagar tudo certinho, porém, a gente não conseguiu evoluir. A gente investiu um dinheiro e não conseguiu pegar de retorno, né? Muito precoce, nenhum de nós tinha noção do que era abrir um negócio, nenhum de nós já tinha tido empresa, nenhum de nós tinha advogado ainda. Então, veja só, são 3 pessoas inexperientes se unindo para fazer um trabalho que é sério, que é árduo. E mais, pessoal, só abrindo um parênteses, ainda ficou para trás processo que a gente precisava terminar, ações civis que estavam no meio, ações previdenciárias que estavam no meio. Olha, para você ver, nem previdenciário eu nem gosto dessa área, entendeu? E pegava, porque a gente precisava para poder pagar o aluguel, rodar as despesas. Então, por fim, a gente teve que fechar aquilo lá e ainda deixou consequências, coisas que a gente teve que ir levando no meio do caminho. O que eu fiz depois? Eu entrei no estágio de pós-graduação, me afastei um pouco das atividades da advocacia, embora eu ainda tivesse uma sublocação daí já em outra cidade, de uma sala, né? Que depois eu vou falar mais para frente sobre isso. Uma sublocação ali. Então ali eu dava andamento nos trabalhos que eu precisava terminar e fazia meu estágio de pós-graduação, né? Tinha outro colega que era advogado que daí assinava os trabalhos para mim. Mas assim, foi ficando uma coisa insustentável. E eu, no dinheiro que eu estava recebendo dessas ações e mais o que eu ganhava de bolsa na pós-graduação, eu poderia ter guardado esse dinheiro para ir fazendo uma reserva de emergência, mas eu não fiz, né? Você jovem, você inexperiente, arrogante principalmente, né? Eu fui muito arrogante no começo, gastava demais, não controlava o dinheiro, não sabia guardar, não sabia investir, não sabia nada. Então, o que aconteceu? Eu tentei de novo abrir meu escritório, só que daí na minha cidade. Como o imóvel aqui, onde eu estou, né, é da minha família, eu não teria que pagar aluguel, porém eu tive que fazer um investimento pesado, né, do meu bolso, e tanto que até hoje eu estou pagando aí resquícios disso aí. Então, só que novamente, eu não tinha uma reserva financeira, eu tinha uma condição ok, boa, assim, de entradas mensais, né, até boa, porém eu não tinha um planejamento financeiro para isso, entendeu? Não tinha um projeto exatamente, como que ia ser e tal, e acabei de novo. Nessa vez, realmente, aí eu quase me quebrei realmente, mas foi por pouco mesmo.
A sorte que não tinha que pagar aluguel, mas tinha as dívidas, por exemplo, que eu parcelei no cartão e tudo mais, renegociei essas dívidas, né, e consegui me livrar, né, tudo isso passou, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Se você é jovem advogado, principalmente se você já fez estágio, se você já tem algum outro emprego, né, que no meu caso eu já tinha feito estágio, tem uma graninha guardada, na época eu tinha também, se você tem isso aí, aproveita, investe no digital, no escritório digital primeiro. Se você quer uma sala para poder atender e tudo mais, cara, opção não vai faltar. Fórum, por exemplo, da minha comarca aqui, a sala da OAB é enorme, enorme e vive vazia. Então é uma oportunidade muito grande de você atender dentro do próprio fórum. Na época, eu subloquei de um colega meu, a gente combinou até assim que, conforme o serviço que a gente fosse fazendo, eu também ia descontando aqueles serviços e pagando aluguel. Então eu cheguei, por exemplo, a ficar 3 meses sem pagar o contrato de sublocação que fiz com ele, contrato verbal, né, entre amigos. E depois que saiu os resultados das ações, ia lá e pagava ele. Então você tem meios mais fáceis de você abrir primeiro um escritório digital, criar uma página na internet, criar um Instagram, um Facebook, vincular as duas partes para você ir divulgando, se mostrando como advogado, né? Já mostrando a área que você atua principalmente, né? Coisa que eu de cara não fiz corretamente. Queria abraçar tudo quanto é área e tal. Foca no teu nicho, tenta não se dispersar muito, certo? E aí ali você vai conseguir, com indicações dos clientes, captação e tal, você vai conseguir reunir uma grana, vai conseguir guardar, ter uma reserva financeira para daí sim você ir e abrir o seu escritório no meio físico. Aí sim o teu próprio escritório. Ou quem sabe até abrir com outros colegas, tudo mais, ou sublocar dentro de um escritório que já tem renome e você já está ganhando seu nome. Vai ser muito mais lucrativo do que você sair da faculdade e já de cara querer montar um negócio. Sem fazer um curso, sem ter preparo psicológico, sem ter preparo financeiro, sem ter reserva de emergência, sem saber empreender. Coisas que você não aprende na faculdade. Até vou deixar nos cards aqui um vídeo sobre isso, né? Coisas que você não aprende na faculdade, é importante você saber. Vou deixar aqui nos cards para você ver depois. E assim, o que eu oriento vocês então é de cara não abrir um escritório físico. Eu vi muita gente, eu fui um inclusive, né? Acabei de contar um pouquinho da minha história aqui, que tentou se aventurar nessa e quase se quebrou, teve que fechar as portas. E pior, já teve gente aí que, além de fechar as portas, desanimou do próprio trabalho, da advocacia em si, acabou escolhendo outros ramos. Infelizmente, é uma pena, né? Pessoas aí que até iam bem na faculdade, que passaram na UAB, tudo, né? Fizeram cursinho, tudo, gastaram com a faculdade e acabaram fazendo coisas que não tinham nada a ver com ela. E eu lamento esse tipo de situação, né? E eu não quero que você passe por isso, beleza? Então fica a minha dica aqui, espero que você goste, acompanhe meu canal, eu sempre falo, agora tenho feito mais vídeos ainda sobre isso. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu deixo sempre o meu @Diego Pires aqui embaixo, porque a partir dali você entra no link na minha bio, você tem acesso ao meu Facebook, ao meu WhatsApp, caso queira falar comigo, ao meu canal no YouTube, Páginas do Brasil, enfim, tudo através da minha bio do Instagram, beleza? Um grande abraço, se inscreve no canal, curte esse vídeo e até o próximo.